Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, vamos ler versículos 11 a 13. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 13. Diz assim: e ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Até o versículo 13. Pai querido, fala conosco nesta manhã, queremos ouvir somente a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Podem tomar seus lugares, queridos. Há tempos eu venho me preparando para falar um pouco sobre esperando uma oportunidade, e um irmão recentemente disse: pastor, me tira uma dúvida aqui. Esses versículos de 11 a 13 fala sobre apóstolos. Ainda temos apóstolos em nossos dias, temos profetas em nossos dias, e ao contrário do que de repente alguém possa imaginar, que eu venho aqui descer com a decisão de dizer há apóstolo, não há apóstolo, mas nós vamos entender exatamente o que significa esse texto para os dias de hoje. Ele foi escrito para uma época, o apóstolo Paulo dizendo: Jesus nomeou e por que nomeou. Mas eu sempre gosto de lembrar aos irmãos que as passagens que estão na Bíblia com cunho de ensinamento, se estão, é porque servem até os dias de hoje. E nós temos que entender e fazer a adaptação daquilo que a Bíblia quer nos dizer, pedir esclarecimento ao Espírito Santo. E longe, muito longe de nós estarmos falando em posições hierárquicas, nós vamos falar sobre serviços. Então, a primeira coisa que eu quero que os irmãos guardem no coração é que a igreja pode ter apóstolo, pode ter profeta, pode não ter apóstolo, mas o importante é que nós não vamos falar de posições hierárquicas. E é o que Jesus pretendeu quando inspirou o apóstolo Paulo a falar sobre isso. Ele não falava sobre posições hierárquicas, mas falava sobre serviços. E nós vamos... a palavra de hoje é um pouco mais breve do que os outros domingos pela manhã, como eu disse aos irmãos, porque nós estamos invertendo. Hoje, por ser o primeiro domingo, não haveria a esforço, e nós teremos a esforço para que no próximo domingo, que teria esforço, não haja, por termos uma programação especial. Eu queria então remir o tempo para que os irmãos possam entender. Se o capítulo 4, lêssemos apenas o versículo 11, é uma coisa, mas se nós continuarmos a ler como lemos até o 13, e depois até o 14 pode fazer parte disto, muda um pouco o nosso entendimento, porque há um propósito nisso daí. Então, Paulo está ensinando a igreja de Éfeso a respeito dos serviços necessários para a edificação de seus membros. É preciso que nós entendamos que o que o apóstolo Paulo está disciplinando é que não haja uma igreja, mas que haja uma igreja madura. E para que haja uma igreja madura, tem que haver
um cuidado em todas as áreas, e é o que nós vamos ver. Uma igreja sem o serviço de apóstolo, o serviço de profeta, sem o serviço de pastor e sem o serviço de mestre, como seria? E como precisa ser? Eu vou repetir, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Se a gente para aqui, a gente lembra, e nós temos que conectar, fazer o link com outras palavras do apóstolo Paulo, a próprio Jesus, que nós somos tidos como corpo. E quando nós somos tidos como corpo, uns são braços, outros são pernas, outros são pés, outros são dedos, outros são ombros, e enfim, você imagina, e o apóstolo Paulo diz isso em uma certa passagem, imagina se todos quisessem ser braços, ia ser um ET andando na rua só braço, a cabeça dele é braço, ele é braço, todo ele é braço. E o corpo de Cristo, ou seja, a igreja de Cristo como corpo, ela precisa ser dividida em Jesus abrange todas as necessidades através desses serviços implantados e não por posições hierárquicas. Mas é lógico que nós não podemos deixar de falar que o apóstolo Paulo era um apóstolo. Então ele tinha algumas prerrogativas de apóstolo, e o que era o serviço de apóstolo dele? Isso nós vamos ver. A igreja tinha, estou falando lá do Atos dos Apóstolos, não estou dizendo que ela terminou, porque há alguns teólogos que dizem que aquilo cessou, alguma coisa ali cessou, então houve um interregno, e a igreja de hoje é uma igreja diferente. Não, não é isso. A igreja de Cristo continua com adaptações, não para posições hierárquicas, mas para os serviços necessários. Então, o versículo 12 diz, por que ele constituiu isso? Constituiu com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? São os separados. Aperfeiçoar. Então, não basta, Jesus não estava interessado que apenas nós fôssemos destacados e separados para serem seus discípulos. Ele queria que nós fôssemos aperfeiçoados. E aperfeiçoado não significa dizer que nós iríamos atingir a perfeição, mas estaremos próximo de algo que Deus determina. Então ele continua, aperfeiçoamento dos santos, para quê? Para que eu preciso ser aperfeiçoado? Eu preciso ser aperfeiçoado para aparecer na televisão como um homem aperfeiçoado? Não. Aperfeiçoado para a edificação do corpo. Por quê? Sem me aperfeiçoar, no sentido da busca da presença de Jesus, nós não crescemos. Então, não crescemos nós e não cresce o corpo todo. Então, aqui os irmãos notam que nós precisávamos passar pelo aperfeiçoamento para nós crescermos, e cada um de nós crescendo, cresce o corpo de Cristo. E é por isso que, tendo acontecido isso, algumas vezes pode não ter acontecido naturalmente, mas eu garanto que aconteceu, porque passam-se mais de 2000 anos, e a igreja de Cristo, que começou com cerca de 120 pessoas, hoje só isso nós já temos aqui no salão. Somos milhões e milhões de pessoas espalhadas na face da terra. Até que, por quê? Por que edificar? Para que edificar? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então havia um propósito, a unidade da fé. A perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, a plenitude de Cristo pode ser alcançada. E ele aqui diz, a plenitude de Cristo não é ser exatamente igual a Cristo, mas a plenitude de Cristo é passar pelas etapas que Cristo passou e não ser derrotado. É exatamente isso a plenitude de Cristo, é nós alcançarmos aquilo que Cristo alcançou. É aquilo que Paulo alcançou, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É um exemplo da plenitude de Cristo.
toda igreja, irmãos, toda igreja, ela precisa contar com esses 5 ministérios a título de serviços. Os irmãos sabem que aqui na igreja Shalom, nós não temos o título de apóstolo. Poderia ter, não poderia ter, tanto faz, mas o serviço de apóstolo está aqui dentro. Essa igreja, ela não tem um ministério aqui separado, assim, aqui tem um ministério de profecia. Eu conheço algumas igrejas que têm uns irmãos e umas irmãs chamados profetas, eles se sentam até separados, eles são profetas. Deus deve ter dado a direção assim para o pastor, mas eu creio que toda a igreja precisa ter um ministério profético. Então nós vamos detalhar um pouquinho só, para que os irmãos possam entender, e com esse pouquinho, eu tenho certeza que o Espírito Santo dará o restante do entendimento. Então nós podemos concluir que a igreja, para ser edificada segundo a vontade de Deus, de Jesus, ela deve servir aos seus membros, desde o início da sua fundação, da seguinte forma. Primeiro, ela precisa ter fundamentos sólidos, e isso é um serviço apostólico. Ela tem que ter uma visão correta, e isso é um serviço profético. Ela precisa ganhar almas, isso é um serviço evangelístico. Ela precisa cuidar das almas ganhas, isso é um serviço pastoral. E ela precisa fazer com que a igreja ganhe maturidade, isso é o serviço de mestre. Ensino. E antes que nós falemos um pouquinho mais sobre isso aqui, vamos esclarecer, que eu creio que seja dúvida de alguns, e a pergunta é: pastor, há apóstolos hoje em dia? E os irmãos que me conhecem bem, eu não entro em polêmicas. Eu não vou dizer que não pode estar errado, a igreja que tem apóstolo está errado, a igreja que tem bispo está errado. Mas eu quero que os irmãos entendam a essência e o julgamento de se a pessoa pode ser apóstolo numa igreja ou não, fica com cada um, mas nós não temos aqui a menor pretensão de condenar igrejas que tenham um título à frente dela de apóstolo. Nós aqui decidimos não ter, optamos por não ter. E eu acho que a igreja, tendo apóstolo, e são muitas que têm, e não tendo apóstolo, são muitas que não têm, eu acho que são mais as que não têm do que as que têm, mas tanto faz, elas não podem fazer diferença da essência da pregação do Evangelho. Segundo os exegetas, segundo os doutores de Bíblia, né, os teólogos, o uso do termo apóstolo foi designado por Jesus e tinha que ter algumas prerrogativas. Por exemplo, ele tinha que ter visto a ressurreição de Cristo. Eles tinham que ter andado com Jesus, conhecido Jesus, mas, principalmente, eles tinham que ter participado da ressurreição de Cristo. Os irmãos, notem que lá em Atos, abra para mim, capítulo 1, versículos 21 a 22. Isso é só rapidinho, só para dar um en passant. E eu quero repetir que eu não estou aqui dizendo que a igreja que tem apóstolo está errada, ou a igreja que não tem apóstolo está errada. Eu estou esclarecendo como a Bíblia diz, e cada um, ok? Se você amanhã abrir uma igreja, você decide se você vai ser apóstolo, bispo, pastor, enfim. Aqui Judas tinha se enforcado, então ele era um dos apóstolos, eram 12. E eles resolveram que precisava de ter um 12º. E diz aqui: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes
se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 a 9, capítulo 15, 1 Coríntios, versículo 1 a 9, diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O apóstolo Paulo aqui estava talvez respondendo uma dúvida que algum irmão diz assim, mas o apóstolo Paulo não estava com os discípulos quando da ressurreição de Jesus, porque naquele tempo ele ainda perseguia os cristãos. Ele vai ser nomeado apóstolo após Jesus ter sido assunto aos céus. Então, eu pedi ajuda a ele, liguei para ele, e ele está me esclarecendo aqui, não é? Eu entrevistei o apóstolo Paulo para ele me dizer, olha, algum irmão pode me perguntar, mas e o apóstolo Paulo? Nessa escolha lá em Atos 21 e 22, determinou-se que optou-se pela escolha de Matias, mas eles fizeram isso também de uma forma, mas Matias, então não foi Jesus quem escolheu. Você disse, pastor, que os apóstolos tinham que ser escolhidos por Jesus e ter visto a ressurreição. Sim, Matias foi escolhido por Jesus. Por quê? Porque os discípulos oraram e perguntaram orientação e apresentaram 2 nomes a Jesus em oração. E eles tinham uma intimidade profunda com Jesus para fazerem isso. E apresentaram o nome de Matias e o nome de Justo, acho que é Justo o nome dele. E então optou-se por Matias. E o apóstolo Paulo encontra Jesus pessoalmente, quando ia em perseguição, no caminho de Damasco, ele encontra com Jesus, e o próprio Jesus, então ele diz aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele mesmo foi designado por Jesus, ele teve esse encontro, ele disse assim, fora de tempo, para dar firmeza àquilo que nós estamos falando. Olha, teve um que entrou na segunda chamada, teve um que entrou na segunda época, que foi o apóstolo Paulo, mas ele dá veracidade àquilo que foi chamado pelo próprio Jesus. Apóstolos, no grego, o nome apóstolos significa enviado. Então, ele designou 12 que fossem enviados, e esses eram designados e destacados para fazer o fundamento da igreja. Então, toda a igreja que era formada pelo apóstolo primeiro. Então, ele entrava num lugar e ele, pela sabedoria que Deus dava a ele, pelo discernimento, pela presença do Espírito, mas eles também, por serem enviados, eram chamados de missionários, pois estavam em missão. Então, hoje é uma igreja que tem missionários, ela tem apóstolos. E a igreja que abre campos e abre, independente de quem quer que seja, ela tem o serviço do apostolado. Profetas, também no sentido mais estrito da palavra. O profeta era uma pessoa que esteve no conselho do Senhor, que ouvia a sua palavra e transmitia a mesma com fidelidade. Então, esse serviço de profeta existe aqui. Quem é o profeta de Deus aqui hoje? Quem é o profeta de Deus? Quem é o profeta? O Chicão disse que ele é um. Você é também, Gláucia? Sim. E os professores que estão no Esforça são profetas.
As pessoas que estão aqui, é por isso que diz, todos nós precisamos ser profetas, porque o que eles fazem? Eles são capazes de trazer a palavra genuína de Deus e dizer, está errado, irmão, Deus está dizendo assim, dessa forma, Deus quer que seja feito. E aqueles irmãos que estão nos acompanhando desde o início de abril, quando nós lançamos a Cultura Shalom, é um dos nossos valores, a palavra genuína. E nós temos que corrigir as pessoas de acordo com aquilo que Deus tem nos dado. Direção da igreja, a direção da igreja vem pela palavra profética. Há pessoas que realmente não entendem isso, dizem, não, mas não tem mais profetas. Mas o profeta não existe como naquele tempo, não existe mesmo. A pessoa do profeta Elias, a pessoa do profeta Eliseu, os profetas, mas a igreja faz o papel do profeta. E profecia não significa dizer que a pessoa é encarregada das revelações apenas, mas de discernir a palavra de Deus e passar à igreja aquilo que a Bíblia diz. Ou seja, ele é encarregado, como diz aqui, ele está no conselho do Senhor, ele é o porta-voz de Deus, como meio de revelação direta, mas de ensinar a Bíblia como base e sem distorção. A Igreja de Cristo só teve oportunidade de ser e de firmar-se e estar até hoje, porque ela foi embasada, ela foi alicerçada. Então, apóstolo, a gente pode falar de fundamento, nós fundamentamos na pessoa de Cristo, e os ensinamentos são passados. Então, toda a igreja tem o apostolado, e toda a igreja tem o serviço profético. Essa daqui eu creio que tem. Quando fala em serviço evangelístico, esse serviço evangelístico, ele é um serviço que ele deixou de existir para uma só pessoa. Eu não concebo a ideia de nós termos um só evangelista da igreja. Todos nós precisamos ser evangelistas. E se a igreja é evangelista, nós temos também, dentro destas, ganhando almas, os serviços de evangelismo. Hoje, cada um é responsável por trazer pessoas. Os adolescentes e juniores estão fazendo isso muito bem. A cada momento, agora há pouco, conversaram, eles me chamaram num petit comitê ali para conversarem comigo, né? E, pastor, fizemos certo, é assim, eu orientei exatamente isso. E aí dei mais uma encaixadinha, vai assim. Por quê? Eles estavam no aniversário e chegaram lá dizendo, o aniversário é um pretexto. É isso. Não podemos ir ao aniversário. Pode, e de repente Deus te levou ao aniversário, mas você tem que estar ligado, por que Deus me trouxe aqui? E eles viram que era necessário evangelizar uma pessoa lá. E fizeram com uma categoria que poucos adultos têm. Porque tem aqueles adultos chatos, né? Está no aniversário e ele chega, eis que te digo, larga esse doce que você vai morrer, larga esse não sei o quê, porque Deus está voltando. Mas que cara chato, eu estou no aniversário e ele vem falar de Deus aqui no aniversário, deixa eu comer meu doce primeiro, deixa eu comer meu salgadinho. Eles tiveram uma categoria tremenda. Primeiro, aquela pessoa que Deus indicou para eles, ora por aquela menina, ela estava com 2 pessoas do lado, e olha a sabedoria. Mas pode ser que as 2 atrapalhem, ou as 2 não tenham a ver com aquilo que aquela vai receber. E alguém disse assim, vamos orar a Deus, e vamos dizer como é que ele vai fazer. E alguém orou, não precisa dar nomes, viu, irmão? Senão a gente fica, fulano, então agora quando eu tiver um problema, eu vou naquele irmãozinho, que ele vai orar por mim. Alguém orou, e quando eles acabaram de orar, que abriram os olhos, o que aconteceu? As 2 meninas saíram e deixou a outra sozinha. Opa, então é de Deus, vamos nela. E chegaram nela. E falaram com uma forma muito sutil, e bateram um papo muito descontraído. O que é isso? Evangelismo. E não forçaram nada. E depois só perguntaram, podemos orar por você? Pode. Quando acabaram de orar, a menina estava chorando. Então, mas converteu, pastor? Aí você está querendo que ele seja o Espírito Santo. Não está aqui nessa cima. Quem converte é o Espírito Santo. Mas eles têm que continuar fazendo. E quando essa pessoa estiver aqui, eles vão ser pastores e mestres. E essa categoria é a categoria que confunde algumas pessoas. Irmãos, segundo a Bíblia, segundo pode se perceber, eu vou dar os textos, depois os irmãos leem, porque eu quero remir. Pastor, presbítero e bispo são a mesma coisa na Bíblia.
são aqueles encarregados de ensinar, de pastorear. Então, o presbítero pastoreia, o pastor pastoreia e o bispo pastoreia. Só para te dar uma palavrinha, em 1 Pedro 2,25, Pedro diz que Jesus, nós nos convertemos a Jesus, que é o nosso pastor e bispo. Estou dando um exemplo. Mas nesses textos que eu vou passar, os irmãos, se quiserem, anotem, Atos 20, versículos 17 e versículo 28, uma hora ele chama presbítero, aí ele emenda o presbítero, ele chama de pastor, manda o presbítero para pastorear. Depois 1 Pedro 5, de 1 a 3, os irmãos anotem para ler depois. Tito 1, 5 a 7, então as várias palavras, mesmo diferentes, elas identificam os mesmos homens, mas é importante entender que cada palavra tem o seu próprio significado. Essas variações de sentido ajudam a mostrar aspectos diferentes de trabalho. Então, irmãos, a pergunta é: pastor, ainda há apóstolos? Sim, aqui dentro da igreja somos apóstolos, quando nós estamos abrindo portas para que o Evangelho de Cristo cresça e entre em algum lugar. Esta igreja foi fundada por um apóstolo, no caso era eu. Começamos ali, e todos que estavam comigo foram apóstolos, e ela continua com o serviço apostólico. Eu só relutei, quando nós fomos registrar a igreja, de colocar Igreja Apostólica Shalom, porque muitas pessoas pensam: opa, lá é apóstolo, então apóstolo Isaías, já iam começar a me chamar de apóstolo Isaías. Não tenho nada a favor nem contra, muito antes, pelo contrário, mas o serviço é apostólico, é a igreja com fundamentos, é a igreja que foi cuidar para que as coisas de Jesus fossem feitas, é o zelo. Os apóstolos tinham zelo. Pastor, essa igreja tem o serviço profético? Com certeza, porque os profetas são aqueles encarregados de trazer as coisas de Deus e encaixar. Hoje nós oramos aqui de manhã, e um dos assuntos que nós colocamos é para que nós não fôssemos bloqueados de receber a palavra como palavra viva. Porque o que tem de intérprete para a palavra é um negócio de doido. Não, isso aqui está dizendo isso, mas não quer dizer isso. Eu disse: sim, errou-se, botou isso querendo dizer outra coisa. Não, a palavra é viva. É receber a palavra sem maquiagem. Palavra como ela diz que tem que ser. Isso é um serviço profético. Quando eu exorto o irmão, alguém aqui já exortou alguém aqui dentro da igreja? Não exortar, então precisamos exortar quando precisa. Sim. A irmã Vitória, numa reunião de oração aqui quarta-feira, exortou 2 pessoas aqui, como se fosse uma crente, daquela líder de ministério. E eu tive que parabenizá-la quando eu soube. Porque exortar não é brigar, irmãos, é trazer para perto. Para que são as profecias? Para exortar, edificar e consolar. Será que a nossa igreja, algum momento, tem exortado? Será que ela tem edificado? Você tem sido edificado aqui dentro da igreja por algum ato? Você tem sido consolado em alguma situação? Então é uma igreja profética. Amém ou não? E ganhando alma, nós estamos devendo nesse quesito, nós temos que trazer mais vidas para Jesus. Mas eu tenho entendido que nessa casa de materiais de construção, como eu dei o exemplo, nós hoje não estamos vendendo muitos pisos, mas eu vou fazer menção às grandes reformas que essa empresa contribuiu para que casas fossem reformadas. Muitas pessoas aqui já foram recebidas, aceitaram Jesus, foram batizadas, os irmãos têm acompanhado aqui, mas há igrejas que batizam mais do que nós. Mas eu não sei se, de repente, nós, com o poder do Espírito Santo, restauramos mais ou não do que uns. Isso é a multiforme sabedoria de Deus. Então, para concluir, apóstolo, eu creio que a Bíblia hoje deixou o serviço de apostolado sem necessidade de uma posição hierárquica.
mas também não estou condenando aqueles que são apóstolos. Aqui na igreja já teve apóstolo ministrando, e os irmãos nem souberam, eu acho. Não é? Então, o apóstolo, o pastor, é muito mais serviço do que posição hierárquica. Existem também, os irmãos pegam só em apóstolo, mas existem aqueles pastores de gabinete, eles não sabem o que está acontecendo na igreja. Para falar com ele, talvez tenha que ter uma senha, e dificilmente você consegue falar. E eu pergunto, será que eu preciso ter esse vínculo com o pastor para dizer que eu sou pastor? Eu posso ser um presidente, eu posso ser um líder, e eu não preciso ter o nome de pastor, mas pastor é todo aquele que pastoreia. E eu quero dizer para os irmãos que em breve, não sei quanto tempo, Deus está falando isso comigo ainda no meu coração, nós vamos ter aqui consagrados mais alguns pastores, que não necessariamente completaram todo o curso de teologia, porque pastorear para mim é cuidar das almas. Então tem um pastor num nível, tem um pastor no outro nível, tem outro pastor no outro nível. No nível administrativo tem o presidente, tem o diretor administrativo, tem o chefe administrativo, tem o chefe da seção administrativa, e todos são administrativos, né? Então amanhã, por exemplo, se eu tiver aqui a Viviane e o Alexandre pastoreando, eu estou entendendo que eles estão me ajudando a fazer aquilo que eu faria. Não necessariamente eles serão os pregadores, mas eles vão estar pastoreando. Se amanhã a Andressa, um pouquinho mais de idade, vai pastorear os adolescentes, o Perilinho, e quem sabe, não é? Não estou dizendo que isso vai acontecer, irmãos. Eu estou dando um exemplo do que é pastorear. Pastorear, por quê? A ovelha, ela se identifica muito com a outra ovelha. E pastorear é uma ovelha que está um pouquinho acima dela no entendimento, na santificação, e que ajude aquela ovelha a entrar nos trilhos. Isso ajuda a pastorear. E pastorear em que sentido? Podemos dividir, olha, você vai ser pastor de feridas. Toda vez que uma ovelha tiver ferida, chama o pastor das feridas. É o veterinário. Chama lá, arruma lá. E quem é o outro pastor? É o pastor de fazer a ovelha ser campeã de salto. Vamos agora ter uma corrida de ovelhas. Então chama lá aquele treinador de ovelhas que faz a ovelha, que adestra a ovelha ao outro. Não, o veterinário sabe cuidar da ferida. O outro sabe adestrar para a ovelha pular. Estou dando exemplo, irmãos. Os irmãos não ficam preocupados que eu não estou maluco, não, viu, irmãos? É o meu entendimento sobre pastorear. Pode ser que nunca ninguém me falou isso, pode ser que alguém um dia falou assim, interessante, a pastora Vera é pastora, nunca vi ela pregar, né? Agora há pouco tempo ela pregou e tem pregado, mas quem disse, se vocês souberem o serviço que a pastora Vera faz ao meu lado pastoreando, vocês ficam de boca aberta, porque é aquela formiguinha que está ali, está dentro do escritório, não está aparecendo, mas tem coisas que ela sabe que vocês nem imaginam como é que ela soube. Ela soube através de informações, mas muito que Deus fala com ela, então ela pastoreia comigo. Quantos entendem isso? Então se vinculou, pastor é o que está no púlpito, pastor é o que está de terno. Alguém um dia, eu cheguei em algum lugar e falei assim, pastor, mas pastor? Eu me olhou de cima a baixo, porque eu estava de calça jeans, de tênis, então eu não posso ser pastor. Mas se eu sou pastor, eu tenho que usar um terno. Então, irmãos, toda igreja precisa ter os 5 ministérios. Um serviço apostólico, fundamentos sólidos. Essa igreja, nós estamos dentro da nossa missão, da nossa visão e dos nossos valores, nós buscamos igreja com fundamentos sólidos. Nós buscamos uma visão correta para a igreja, e a correta é exercida pelo ministério, pelo serviço, digo, profético. E qualquer pessoa aqui pode ser um profeta de Deus, basta que ele esteja alinhado com os pensamentos de Deus. Nós precisamos ganhar almas, e nisso nós estamos falhando um pouco, mas como eu já expliquei, nós temos dado direção para a restauração daqueles que entram aqui machucados, e temos tratado de restauração de vidas, mas precisamos. Há muitas pessoas que nós conhecemos, e você não precisa converter a pessoa. Acho que o que está na cabeça da pessoa é que nós temos que convertê-lo. Não, você não precisa converter. Entrega um folheto se você tem dificuldade de falar. Entrega um folheto, ore por aquela pessoa, convide ao menos, use uma estratégia.
use uma estratégia. O serviço pastoral e o serviço de ensino. Queridos, existe, eu não sei o que é mais importante. Não, mais importante, eu fico disso, os dois são tão importantes, o pastorear e o ensinar. Tanto que ele bota, e o último, para pastores e mestres. Pastores e mestre. Ele é pastor, ele é mestre. Então, aquele que pastoreia, os professores da escola dominical estão pastoreando, ou não. Amém? Os professores da Esforce, né? Essa escola dominical são 60 anos ouvindo isso. E agora temos que falar Esforce. Mas é uma escola que é dada aos domingos, então é o Esforce dominical. Não, deixa quieto isso aí, não vai inventar outro nome não. É Esforce mesmo. São os professores, são os mestres. E quanta gente tem aprendido. O que me impressiona é que alguns irmãos vêm para ouvir o pastor pregar e depois vão embora e não vão ouvir o mestre ensinar. E é muito importante, irmãos, que nós estejamos na Esforce, porque ali nós vamos aprender o serviço da quinta ponte, da quinta ponta que Jesus estabeleceu para a igreja. Então, irmãos, nossa igreja é uma igreja apostólica? Amém. Se alguém perguntar, nossa igreja é uma igreja apostólica, você, quem é o apóstolo lá? Jesus Cristo. E ele é bispo também. E ele é pastor também. Você quer saber o quê? Quem está à frente da igreja momentaneamente é o pastor Isaías, com a pastora Vera. Mas isso é momentaneamente, que daqui a pouco já vem outro. Não gostaria que fosse, né? Eu gostaria de ficar com vocês até o arrebatamento. Mas eu não sei se vai durar tanto tempo. E quem é o profeta lá da igreja? Ah, tem 100 e tantos lá. Profeta lá não falta. É mesmo? E vocês profetizam? Entrou uma irmã na nossa igreja, e eu acho isso é falta de entendimento, irmãos. E ela já não está mais aqui, ficou uma semana, depois que eu dei essa resposta, ela disse, então eu vou procurar. Escuta, aqui na igreja tem profecia? Eu falei, todos os dias. Aliás, só não tem todos os dias, porque não tem culto todo dia. Mas todo dia que tem culto tem profecia. É mesmo? E como é que é? É dada, mas irmão, mas a profecia pega do início do culto, vai até o fim direto. Eu falei, mentira, irmão? São palavras, aquilo que eu estou cantando aqui é uma palavra profética, é Deus dizendo, eu estou contigo e tal, e é de Deus essa palavra, ela vem, então é para você crer, porque há momentos que nós desanimamos e achamos que Deus não está conosco, e alguém precisa, calma rapaz, Deus está contigo, aí eu acordo e é mesmo, Deus está comigo, teve tanto tempo, tantas vezes, e Deus está, e essa pessoa então, quando entendeu o que eu estava falando, não, mas eu quero o seguinte, a igreja aceita a revelação, falou assim, a revelação é o tempo todo, irmão. Aí então aqui nós usamos a palavra revelada. Aí ela pensou que eu estava brincando com ela, ficou brava comigo, né? Teve até um pouco de audácia, né? A pessoa está chegando na igreja e ficou brava comigo na hora. Eu disse, irmão, o irmão está querendo saber se tem aquele profeta que levanta, e eis que te digo, é isso. Não, aqui não tem. Mas pode ter. Ah, pode ter? Sim, mas não é nomeado por mim, é quando Deus levanta uma pessoa, mas todos vão entender que é Deus que está falando. E se não for Deus, ele vai levar na cabeça. De quem? Do próprio Deus. Aí a pessoa acha que aqui eu não vou me criar, e já não ficou nessa igreja. Então, irmãos, nós precisamos entender que a igreja Shalom tem um ministério apostólico, tem um ministério profético, tem um ministério evangelístico, tem um ministério pastoral e tem um ministério de ensino. Aliás, desses aqui, dos 8 valores, esses 5 estão dentro deles, né, Vivian? Dentro dos nossos 8 valores, esses cinco aqui estão dentro. Os irmãos depois procurem ver os valores, já vão chegar semana que vem, já estão os nossos quadros com nossa missão, nossa visão e os nossos valores. Os irmãos vão contemplar o tempo todo e ler aquilo que foi passado na escola. Eu quero concluir, irmãos, orando a Deus, para que faça de cada um de nós o propagador com 5 pontas. Eu preciso ser um apóstolo, eu preciso então cuidar de fundamentos sólidos na minha igreja e no ministério que eu estiver. No ministério que eu estiver. Hoje nós temos uma reunião à tarde com alguns das lideranças, estou chamando só as lideranças que têm pessoas abaixo de si para fazerem equipe,
Tá? Então, os que não foram convocados, porque desta reunião não cabe isso daí. É só aqueles que têm. E eu quero dizer, eu quero ver o ministério crescer. Isso é um serviço apostólico. Eu quero que as distorções havidas entre vocês sejam corrigidas. Isso é um serviço apostólico. O apóstolo Paulo sempre falando, quando Pedro começou com umas bobagens lá, ele: ô Pedro, está errado, rapaz. Não é isso. Mas aí ele usou o ministério apostólico, usou o ministério profético. Deus está falando assim, rapaz, olha a Bíblia. Olha o que está escrito aqui, é como se ele estivesse dizendo: olha o Novo Testamento que agora está escrito. Olha aqui. Nossa igreja precisa ter esse ministério também, profético e evangelismo. Que Deus possa, meu amado e minha amada, ter falado ao teu coração, e que hoje você entenda. Hoje você entenda. Por que o pastor Isaías não é apóstolo? Porque Deus não colocou no meu coração de ter o título de apóstolo, porque eu não vi a ressurreição de Jesus. E eu estou aqui na Bíblia. E vi que não havia nenhuma diferença eu ser pastor, bispo, presbítero ou apóstolo. O pastor R.R. Soares é um pastor, é um missionário, é um presbítero, é um apóstolo, ele é um monte de coisa. E ele tem feito trabalhos aí, mas o nome dele não é pastor, é missionário. O pastor Welber, que a gente chama de pastor, o título dele mesmo, lá na Convenção das Assembleias de Deus, é missionário Welber dos Santos. Ele é pastor, tem várias igrejas abertas nos Estados Unidos, no Japão, na Holanda, agora no Brasil, mas é um ministério. Quantos entenderam que não é um título, mas é um ministério? Quantos apóstolos nós temos aqui? Quantos profetas nós temos aqui? Quantos mestres nós temos aqui? Mas um amém tão fraquinho, irmãos. Quantos mestres nós temos aqui? Quantos evangelistas nós temos aqui? Graças a Deus, aleluia, amém. Vamos ficar de pé. Pai querido, obrigado pela tua palavra, que tenha sido esclarecedora para o nosso coração, que nós tenhamos aqui dentro da nossa igreja todos esses ministérios, Pai, sempre, que nós possamos te agradar, não nos preocupando com posições hierárquicas, mas preocupando em servir, em formar o corpo sadio de Cristo, que nós possamos, Senhor, chegar à plenitude do Espírito Santo, agradando-te em tudo, Senhor, para que nós possamos depois, sendo chamados por Ti, gozar contigo as delícias do céu, possamos estar na Tua presença, Senhor, e gozando, Senhor, daqueles benefícios que o Senhor vai nos dar, através da Tua palavra, do que a Tua palavra garante, Senhor, os nossos galardões. Por isso ensina-nos, Senhor, a Te servir, a servir a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, queridos, amém, amém. Vamos, nesse espírito, nos preparar para a ministração da Santa Ceia. Eu quero orientar